Oi, pessoal. Vamos resolver mais uma. Essa é do Enem 2017. É uma questãozinha aí de soluções. O enunciado um pouquinho grande, causava aí um certo medo na hora de interpretar, mas no geral, não é uma questão difícil de resolver. Então, nesse tipo de questão é interessante ficar ligado aí no enunciado para você conseguir pegar bem o que a questão quer e conseguir resolver, porque sai aí por regrinha de 3, envolvendo as soluções, claro, mas sai aí por regra de 3. Então, vamos lá. Questão 10 da aula 9 aí de vocês de soluções. A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como DL50, dose letal mediana. Ele representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata 50% desses indivíduos e é normalmente medido utilizando-se ratos como cobaias. Esse índice é muito importante para os seres humanos, pois ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaias, pode-se determinar o nível tolerável de contaminação de alimentos para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas. O quadro apresenta 3 pesticidas e suas toxicidades. A unidade miligrama por quilo indica a massa da substância ingerida pela massa da cobaia. 60 ratos, com massa de 200 gramas cada, foram divididos em 3 grupos de 20. 3 amostras de ração contaminadas, cada uma delas com um dos pesticidas indicados no quadro, na concentração de 3 mg por grama de ração, foram administrados para cada grupo de cobaias. Cada rato consumiu 100 gramas de ração. E aí ele pergunta: qual grupo ou quais grupos terão uma mortalidade mínima de 10 ratos? Então, você tem um grupo de 20, né? Ele quer aí 50%, né? Ele quer saber qual desses pesticidas vai matar aí 50% ou mais dos ratinhos. Então, vamos entender aqui, ó, que essa tabelinha aqui que ele te deu, né, é a dose letal aí mediana, né? Então, assim, se você passar dessa dose, você, né, tem aí a letalidade, né? Se você come menos do que essa dose, então aí você não tem a letalidade. E aí ele quer saber com qual desses 3 pesticidas ou com quais, né, esses ratinhos aí vão ultrapassar essa DL50, né? Lembrando que ele te dá aí, ó, ele te fala que a concentração foi 3 mg por grama de ração e que cada ratinho comeu 100 gramas de ração. Beleza? Então, vamos trabalhar aí esses dados para a gente conseguir resolver essa questão. Vamos lá. Bom, então, qual as informações assim que a gente pode pegar aí para começar esses cálculos? Para começar, o enunciado diz que cada grupo, né? Cada grupo aí de ratinho tem 20 ratos, certo? E aí ele te pergunta, né, quais grupos terão uma mortalidade mínima de 10 ratos. Então, se cada grupo tem um total de 10 ratos e ele quer uma mortalidade mínima de 10 ratos, então seria o quê? 50%, né, desse grupo. Né? Ele quer saber qual pesticida vai conseguir matar no mínimo 50% desses 20 ratos. Então, no mínimo 10. Tá? E ele te fala que cada rato tem aí uma massa de 200 gramas cada. Beleza? Se a gente for passar isso aí para grama, 0,2 quilogramas. Para você passar de grama para quilograma, você divide aí por 1000 e passa, né, para quilograma. Então, o primeiro cálculo que a gente vai fazer é em relação ao consumo da ração, porque ele te fala que você tem 3 miligramas de pesticida ali em 1 grama de ração. Mas ele também te fala que cada ratinho comeu 100 gramas de ração. Então, quanto, né, que esses ratinhos comeram aí de pesticida? Então, eu vou fazer aqui uma regra de 3 super simples, né? 3 vezes 100 vai dar aí 300 miligramas, né, de pesticida. Então, cada ratinho comeu aí 300 miligramas de pesticida. O que a gente precisa saber agora é
Esses 300 miligramas de pesticida, eles foram suficientes para poder matar esse ratinho? Então, isso aí a gente vai fazer baseado na tabelinha que ele dá. Então, vamos começar pelo primeiro pesticida, o diazinon. Beleza? Segundo lá a tua tabela, você tem que a sua DL50, o que é a DL50, né? É a mortandade aí de 50%, né? Por exemplo, se você passa, né, dessa DL50, você tem aí a letalidade do organismo que está consumindo esse pesticida, tá? Então, a DL50 do diazinon é 70 miligramas por quilograma. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber se quando esse ratinho consumiu esses 300 miligramas, ele passou dessa DL50, que está lá na tabela. Porque se passar da DL50, ele vai morrer. Mas se não passar da DL50, ele continua vivo. Então, vamos lá. A tabela diz pra gente que 70 miligramas eu tenho aí, né, em 1 quilo, né, de rato. Mas a gente já viu, né, que o nosso ratinho, ele tem quanto de quilo? 0,2 quilo. Então, esse ratinho de 0,2 quilo, quanto aí que ele consumiria aí de diazinon, né? Para ele passar aí dessa DL50, fazendo aqui essa regrinha de 3, né? Ele teria que comer 14 miligramas, né, de diazinon. Né? E aí, se ele comesse 14 miligramas de diazinon, sim, ele morreria. Então, aqui, ó, a gente já pode perceber que o diazinon, ele causa a letalidade aí, né, de 50% ou mais desses ratinhos. Por quê? Porque cada ratinho consumiu 300 miligramas de pesticida, né? E o diazinon, se você consumir 14 miligramas, morre. Né? Se o ratinho, no caso, né? Se o ratinho, no caso, consumir 14 miligramas, morre. Como ele consumiu 300, então, muito provavelmente aí a mortalidade no grupo aí que comeu aí o diazinon foi grande, certo? Então, aí a gente já conseguiria eliminar todas as alternativas que não falavam aí do diazinon, né? Poderíamos eliminar a letra A, poderíamos eliminar, deixa eu ver qual mais, a letra C, né? Poderíamos eliminar aí. Vamos ver o próximo, para ver se o próximo pesticida causa aí essa letalidade que ele está pedindo. O próximo é o malation. Deixa eu botar aqui, malation. O malation, segundo a tua tabela, ele tem uma mortalidade, tem uma DL, né, de 1000 miligramas por quilo. Ou seja, 1000 miligramas por quilo de ratinho. Mas o ratinho, do nosso exemplo, tem quanto? 0,2 quilos. Então, X. Fazendo essa regrinha de 3, eu vou chegar ao resultado de 200 miligramas aí de malation. Ou seja, para que esse ratinho morra, no caso do malation, ele tem que consumir 200 miligramas de malation. E aí, a gente vai ver também que esse ratinho que consumiu malation, ele também vai morrer. Por quê? Porque ele consumiu 300 miligramas. E o malation, se você consumir 200, você morre. Né? Você não, o ratinho. Vamos manter aí o exemplo dos ratinhos aí com os pesticidas. Então, os ratinhos que consumiram malation, eles morrem aí com 200 miligramas de malation. Então, a gente já sabe que o diazinon e o malation causam essa mortalidade aí de mais de 50% aí desses ratinhos. Por quê? Porque o que eles consumiram de pesticida foi acima, né, do mínimo, né, da DL ali que faz com que eles morram. Beleza? Então, o terceiro, deixa eu botar aqui um espacinho pra gente olhar para o terceiro. O terceiro é a atrazina. A atrazina, ela tem ali uma DL, ó, a atrazina tem ali uma DL de 3.100. Então, você tem 3.100 miligramas para 1 quilo de rato. Nesse caso aqui, você nem precisaria fazer a regrinha de 3 até o final, porque a atrazina, ó, ela tem o dobro, né, praticamente ali do malation, um pouco mais que o dobro, né? Então, se aqui a gente deu 200, a atrazina vai dar mais de 600, mas vamos fazer aí essa regra de 3, ó, 0,2
quilogramas X. Então, a mesma regrinha de 3 para a atrazina. A gente chegaria aqui ao valor de 620 miligramas, né, de atrazina. O que significa pra gente que eles consumiram menos, né? Ó, eles consumiram 300. Cadê aqui, ó? 300. Então, eles só morreriam se eles tivessem, no caso da atrazina, o ratinho só morreria se ele tivesse consumido 620 miligramas de atrazina. Mas eles consumiram bem menos aí, né? Consumiram metade, arredondando aí. Então, no caso da atrazina, não houve mortalidade aí de 50% mínima, né? Mortalidade mínima de 50% aí dos ratinhos. Então, houve no diazinon, houve no malation, mas não teve aí na atrazina. No caso aqui da atrazina, vocês nem precisariam fazer esse cálculo, como é uma questão, né, múltipla escolha, né, vocês poderiam aí só, pelo valor do malation, como esse aqui é o dobro, já daria para perceber que daria aí mais de 600, e 600 é maior, né, do que a quantidade aí de pesticida que os ratinhos comeram, tá? Então, a gente ficaria aí com a letra D de dado, a letra D, que fala, né, que os grupos que se contaminaram com diazinon e malation tiveram aí uma mortalidade mínima de 50%, aí, mínima de 10 ratinhos. Então, deixa eu levantar aqui para vocês verem a resolução.